Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo. Esse aqui é mais um vídeo do discipulado do batismo nas águas. E o assunto de hoje é sobre a igreja. Então, quer conferir esse vídeo? Vem comigo. O significado da palavra igreja, ela vem do grego eclésia, que nada mais é que tirados para fora. Um grupo de pessoas chamados para fora. Naquele tempo, as pessoas eram chamadas para as praças para reuniões de administrações da cidade. Lá no Novo Testamento, onde teve a origem da igreja, as pessoas se reuniam para ter comunhão umas com as outras. Fins religiosos, obviamente. Nós aprendemos muito isso com Jesus. Mas basicamente é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar o Senhor. A fundação da igreja em si aconteceu em uma festa judaica, muito conhecida como o dia de Pentecostes, lá em Atos. Foi quando estavam reunidos em média 120 irmãos no cenáculo lá em Jerusalém, que foi uma ordem dada por Deus para que eles ficassem reunidos em Jerusalém buscando ao Senhor. E naquele momento o Espírito Santo desceu dos céus e inundou todos que ali estavam, e naquele momento fundou-se a igreja, tendo a afirmativa de Pedro lá em Mateus, dizendo que Cristo era o Filho do Deus vivo e sobre ele, a rocha, se edificaria. Então foi neste momento em que a igreja foi fundada, e glória a Deus. Muitos querem nomear várias pessoas para serem os alicerces nas igrejas de hoje em dia. Mas desde o princípio, na criação, na fundação das igrejas, o nosso alicerce nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte: pelo que também na Escritura se afirma, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça de esquina. Jesus Cristo sempre será a base, o alicerce de nossa igreja. Se Cristo não estiver ali como principal, a igreja se desmorona. Já vai de contra a palavra do Senhor. Ela de fato não é divina. Então, hoje em dia, muitas pessoas querem nomear vários nomes para ser o alicerce, mas somente Jesus é a coluna da igreja. A igreja é um organismo e é também uma organização. Organismo nada mais é que um próprio corpo, onde Cristo é a cabeça. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 fala: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nada mais é que Cristo como cabeça tem nos edificado, tem trazido vida para nós. Nós, membros, fazemos parte deste corpo. Cada pessoa dentro de uma igreja é útil para a obra do Senhor. Cada pessoa, por mais pequena que se ache ser, é importante. Porque nós sabemos que se arrancarmos um dedo, todo o corpo sofre. Cristo como cabeça está para nos edificar. Mas nós, como membros, estamos sempre juntos nessa. Se um morrer, o resto sofre. Assim como o corpo físico mesmo. E ela também é uma organização, por quê?
Hoje em dia nós vemos várias igrejas espalhadas no mundo. E glória a Deus, em algumas partes. Em outras, que Jesus tenha misericórdia, porque muitas pessoas só querem abrir igrejas por isso. Mas a igreja que provém da vontade do Senhor, ela é uma igreja organizada, legalizada de acordo com as leis do nosso país. Não é de qualquer jeito que nós devemos abrir uma igreja. Primeiramente, Deus ordenou que abríssemos essa igreja. Segundo, ela está dentro do contexto do que o nosso país permite. Por exemplo, nós temos que estar registrados com o CNPJ, várias leis, sabe? Então, é uma organização, deve ser organizado. Além de que Deus permitiu abrir essa tal igreja. Então, não é qualquer igreja que provém de Deus. Tem muita burocracia para se constituir uma igreja verdadeira. E é por isso que muitos se perdem. E esses que se perdem estão envergonhando ou até tentando envergonhar o Evangelho. Então, que venhamos prestar atenção se onde estamos congregando realmente vem de Deus e se está nessa organização de forma legalizada com o nosso país. Não pode ser de qualquer jeito, sabe? Temos que vigiar muito nessa área, porque muitos querem abrir várias igrejas. Mas será que a palavra e a presença do Senhor está nessa igreja? As dimensões da igreja são divididas em 3 partes. A primeira parte é conhecida como igreja universal ou invisível. A segunda igreja é a igreja militante. E a terceira igreja é a igreja local. A primeira dimensão que eu falei, que é a igreja universal ou invisível, eu não estou falando daquela placa de igreja que nós conhecemos, mas significa a igreja no geral. A igreja no geral, de fato, onde estão os que já morreram, os de agora, os que irão por vir, é a igreja em geral. Baseada lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 ao 23, que diz: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, eu não estou falando da placa de igreja, mas existe a igreja principal, a geral, universal, que é invisível, que consiste na reunião de pessoas que já morreram, que estão lá no passado, as de hoje e as do futuro. Quando nos reunirmos de fato naquele grande dia, seremos todos juntos, não terá mais divisão de placa de igreja, nem nada disso, sabe? Seremos um só, assim como devemos ser já hoje. Mas infelizmente nós não vivemos num mundo bem assim, né? Algumas igrejas não vão de acordo com outras, ficam naquelas brigas e divisões, mas no fim não terá essa divisão que nós conhecemos hoje, porque afinal de contas somos uma só. A segunda dimensão de igreja é a igreja militante, que é baseada lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nada mais é do que aquela igreja que você encontra em todo o mundo, a fim de pregar de fato o Evangelho. Nós conhecemos várias igrejas que estão em todos os lugares espalhados no mundo todo, a fim de fato pregar o Evangelho. E isso é uma coisa maravilhosa, sabe? E uma conexão incrível. Isso significa a igreja militante. É aquela igreja que está todos os dias ali militando contra as potestades, contra o que o inimigo quer impor na sociedade. Nós estamos ali sempre evangelizando, aquelas igrejas que investem nos missionários. Essa é a igreja que luta.
Não é aquela igreja que fica só entre quatro paredes, mas é aquela igreja que está trabalhando para a obra do Senhor, para que haja mais e mais vidas. Essa é a igreja que Cristo ama, sabe? Uma igreja que luta pelos de fora e não só brigando para estar no púlpito, sabe? Isso é maravilhoso, eu amo muito esse tipo de igreja que investe nos missionários, nos evangelistas, na pregação, sabe? Do lado de fora. De fato, para aquelas almas que precisam de um abraço, de uma palavra, de uma oração, de uma libertação. Tem muitas pessoas no mundo que ainda não conhecem Jesus e nós somos ordenados para levar Jesus até eles. Então, que possamos fazer com que a nossa igreja, se ela não tiver isso, que nós possamos orar e batalhar para que ela comece a ter, começando por nós. Porque nós precisamos de uma igreja militante e não calada. Existem muitas igrejas hoje que não querem pregar a verdade por medo, mas que nós possamos ser aquela igreja que milita. E a terceira igreja que eu falei para vocês é a igreja local. Existem muitas igrejinhas que só estão realmente geograficamente naquele local, mas que a presença de Deus está naquele ambiente. Por exemplo, a minha é uma igreja muito pequenininha, é bem familiar, mas tem palavra, mas tem doutrina, mas tem a verdade sendo pregada ali, sabe? E não importa o tamanho da igreja, financeiramente falando, a estrutura, o que importa é se tem a presença, se tem a palavra, se tem a verdade sendo pregada. Há locais que são pequenos, estrutura não tem tanta, mas que a graça do Senhor é derramada naquele lugar de uma forma surpreendente. São aquelas igrejas locais que só tem ela e pronto, mas que aquela e pronto faz a diferença enorme naquela redondeza. Que possamos orar por essas igrejas que estão lutando para levar a verdade de fato, para que elas possam continuar de pé, porque quando o inimigo vê uma igreja pequenininha, simples, que não tem muita coisa, mas que tem isso aqui, ele tem um ódio tão grande por elas, para tentar destruir, eles fazem de tudo para acabar. Muitas igrejas locais começam por missionários. Um casal de missionários viaja para tal canto, renuncia sua própria vida para pregar a palavra, e lá eles edificam um lugarzinho pequenininho para dar início a um mover, sabe? É uma coisa mais linda que existe. E o inimigo não quer isso. Ele não quer que a palavra de Deus se expanda. Então, que possamos orar por todas as igrejas, das maiores às menores, das que pregam a verdade, das que não pregam a verdade, para que as que pregam a verdade permaneçam de pé, e para aquelas que estão indo por outro caminho, para que o Espírito Santo possa fazer a mudança e sair quebrando tudo, todas as cadeias, todas as brechas, tudo aquilo que está empatando de a verdade ser pregada. Que possamos orar pela igreja. A administração de uma igreja depende muito de cada igreja, mas existe uma base bíblica falando sobre isso, sabe? Especificamente para a igreja local, existem 3 principais. Depois é bom pesquisar mais sobre essa ordem eclesiástica, porque tem muita coisa para se falar sobre. Mas basicamente os 3 principais para administrar uma igreja local é o pastor, o presbítero e o diácono. O pastor está ali para de fato ser aquele que vai administrar tudo, ele vai supervisionar tudo no geral. Sabe, é ele que está ali para auxiliar em tudo. Para auxiliar não, né? Auxiliar Cristo, no caso. Mas ele está ali para, de fato, organizar tudo. É o que mais sofre, literalmente. O segundo, que é o presbítero, está ali, de fato, para ajudar o pastor. Porque uma pessoa só, para administrar uma coisa que é física e espiritual ao mesmo tempo, não dá. Nós somos um corpo, um precisa do outro. E o diácono está ali para fazer o bem ao próximo. Então, o pastor está ali para auxiliar Cristo, basicamente. O segundo está ali para auxiliar o pastor. E o terceiro para fazer o bem para as pessoas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E tem outras coisas aqui que falam sobre isso,
Mas eu estou falando especificamente da igreja local. Porque evangelista é mais... Já fala evangelista. Ele serve mais para outras igrejas, outros locais, para de fato pregar o evangelho. Ele trabalha muito, viu? Na palavra do Senhor tem muitas passagens que falam sobre a ordem eclesiástica, sobre cada um, cartas de como cada um tem que viver, porque não é somente ser pastor, ser presbítero, ser diácono, não. Tem um trabalho por trás disso, eles têm que estar, de fato, tendo uma vida no altar. Não é qualquer pessoa que tem cargo. Eu vejo muita gente lutando para ter um cargo, mas sem saber o peso que isso carrega. E não é só o homem que está ali na frente com o cargo que vai sofrer, não. Toda a família sofre. Porque o homem precisa também da mulher. A mulher vai lutar junto com ele. Não que ela vai estar lá à frente com o cargo, mas um homem sem uma mulher não vive. Uma mulher sem um homem não vive. É bíblico isso. Um precisa do outro, porque um e o outro são um só. E os dois juntos que são um só em Cristo. Então, muita gente querendo cargo, mas se for receber do jeito que tá hoje, eu acho que não vai conseguir passar nem um mês, porque não é fácil não, viu? Jesus Cristo edificou, fundou a igreja para 4 principais finalidades: adoração, edificação, proclamação do evangelho e beneficência. Em João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é Espírito. Glória a Deus. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus constituiu uma igreja, primeiramente, para que nós possamos nos reunir para prestar cultos que lhe é devido. Porque ele merece toda honra, toda glória, toda adoração. Nós fomos criados para o adorar. E sem ele nós não somos nada. Ele é o nosso ar que respiramos. Ele é a alegria para as nossas almas. Ele é tudo o que necessitamos. Então estamos aqui para o adorar. Nós somos criados para o adorar. Porque ele merece muito mais além do que aquilo que entregamos a ele. Então a primeira finalidade de um culto é para o adorar. O segundo ponto é edificação. A igreja foi constituída para que houvesse um lugar onde os membros, os santos, os seguidores de Cristo pudessem se reunir para serem edificados. A igreja, espiritualmente falando, nada mais é que um hospital, porque lá nós nos encontramos para nos curarmos. Lá nos reunimos e as pessoas são usadas para curar, para abraçar, falar palavras que queremos ouvir, pessoas que estão mais sensíveis espiritualmente para ajudar os mais fracos na fé. Lá é uma escola onde nós aprendemos novas coisas da parte de Deus. Que coisa maravilhosa nos reunirmos com os irmãos para aprender mais da palavra do Senhor. Lá é tudo o que nós precisamos de forma espiritualmente falando, porque sozinhos lutar contra o inimigo nós não iríamos conseguir. Mas quando nós nos reunimos no mesmo propósito, como é gostoso viver a palavra do Senhor com os irmãos que estão ali no mesmo propósito, olhando para o mesmo alvo que é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O terceiro tópico é a proclamação do evangelho. A igreja é um lugar de falar sobre o evangelho. E o evangelho significa confronto com nossa própria carne. Infelizmente, existem muitos lugares hoje em dia que estão se perdendo. Não estão mais pregando o evangelho. O evangelho não é mais o alvo. Muitos lugares só querem pregar sobre bênçãos materiais. Gente, que evangelho é esse? Que nós possamos sempre estar vigilantes para quando nós formos receber alguma oportunidade, pregar a verdade, por mais que doa o irmão. É melhor doer aqui na terra e ele ir para o céu, do que só ficar passando a mão na cabeça e no grande dia ele não ser reconhecido como filho do Senhor. Que possamos falar sempre a verdade. E o quarto tópico é a beneficência. Encontra
como base lá em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 3, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, a igreja também é um lugar não só para ajudar espiritualmente falando, mas de fato é um lugar onde possamos nos reunir para ajudar todos aqueles que estão passando por necessidade, principalmente os membros. Se você vê um irmão ou uma irmã que está passando por um momento financeiro ruim, que está passando fome, que está com muitas dívidas, não é só de palavra que nós temos que alimentá-la, mas também temos que ser úteis nessa parte financeira, que poucas pessoas querem fazer isso. Mas se você vê alguém passando fome ou alguma necessidade, ajude-o, porque é bíblico. E isso aqui ficou especificamente para os diáconos olharem mais para as ovelhas e comunicar ao pastor: pastor, tô vendo que tal irmão tá passando por alguns apuros. Vamos nos reunir com outros irmãos para ajudá-los. Aqui mostra como o diácono tem que ser. Ele tem que ser um homem de exemplo, um homem sábio. E um homem sábio, observador, ele vai saber como é que as ovelhas estão. Ele tem que estar ali perguntando, sempre ajudando o pastor a administrar bem. Porque o pastor já tem muitas coisas para se preocupar, para pensar. É muito peso a obra para carregar. Então, o diácono está ali para ajudar nisso, porque a igreja também serve para isso. Nós somos uma família e a família tem que se ajudar. Infelizmente, eu vejo muita igreja, muitas pessoas em várias igrejas, estou falando no geral, sabe? Que em vez de ajudar o irmão, tá ali para fofocar sobre ele. Quando vê um irmão que caiu, tá ali para tirar sarro. Não estende a mão para ajudar, não ora por aquela pessoa, não faz nada por aquela pessoa. Cadê o amor? Cristo disse que era para a gente nos amar uns aos outros como nós mesmos nos amamos. E nós sabemos que no grande dia o amor vai se esfriar e muitas igrejas estão com pessoas frias no amor. Que possamos lutar para que esse esfriamento não venha sobre nós. Porque se o amor esfriou, com certeza, espiritualmente estamos mortos também. Então que possamos estar sempre vigilantes enquanto a isso. E por último, é saber qual será o futuro da igreja então. O futuro da igreja será glorioso. É algo que nós ansiamos, que almejamos, que esperamos. É quando, como está escrito lá em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Hoje, nós vivemos diariamente batalhas. O inimigo tem tentado nos tirar da presença do Senhor. Juntos estamos diariamente lutando, não contra a carne, mas contra o espírito, as potestades, o maligno. Mas chegará um dia quando nosso Jesus, nosso Salvador, voltar. Ele vai nos tirar esse corpo abatido, esse corpo que já lutou, que está cansado. E juntos teremos um corpo transformado, glorioso, para eternamente estarmos ao lado do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Então que possamos perseverar como igreja, estar andando de contramão com o mundo, para que possamos viver essa maravilha, esta palavra, esta promessa do Senhor, que é um futuro esplendoroso, um futuro que nós não imaginamos, não tem como imaginar como será glorioso.
Só sabemos que essa é a nossa esperança como igreja. Nos encontrar nos ares com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificação. Estamos quase batendo 1000 inscritos nesse canal. Estou muito ansiosa para que isso aconteça. Espero que aconteça ainda esse ano, em nome de Jesus. E no próximo vídeo de estudo bíblico, né, para o batismo nas águas, teremos um conteúdo muito importante, que é o tema, o culto cristão. Nós vamos aprender como é que faz um culto, o que acontece no culto. Claro que depende de igreja para igreja, mas vai ser incrível. Então é isso, espero por vocês no próximo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.